Oi, gente. Então, hoje nós vamos gravar um videozinho sobre primeira parte dos vegetais fermentados. Depois eu vou gravar sobre alimentos carnes e embutidos. São duas aulas bem rapidinhas, eu não vou dar zoom, tá? De novo, porque eu não sei o que está acontecendo, que ele está pirando aqui quando eu dou. Então, eu vou tentar, assim, falar rapidinho aqui na aula. De novo, né? Se vocês ficarem com dúvidas, vocês podem me procurar. Então, aqui eu peguei um site que tem sobre kombucha, refrigerantes naturais, levain, vegetais em conserva, shoyu, missô artesanal, cervejas selvagens, sobre cursos, tá, que tem nesse site aqui, não é propaganda, tá, não ganho nada com isso, só porque eu achei bem bacana, assim, a forma de apresentar, e eu queria trazer para vocês. Mas nós vamos falar hoje um pouco sobre conservas vegetais fermentadas, chucrute, picles e azeitona. Então, primeiro a gente tem que trazer, né, o que são produtos minimamente processados. Então, qualquer fruta, hortaliça ou combinação dessas que tenha sido fisicamente alterada da sua forma original, mas que permaneça em estado fresco, independente da matéria-prima, o produto descascado, cortado, lavado, sanitizado, embalado com partes 100% utilizáveis e mantido sob refrigeração, oferecendo ao consumidor um produto de alta qualidade, conveniente, com propriedades sensoriais e nutricionais iguais ao produto original. Se vocês forem olhar hoje no mercado, né, vai ter alface, cenourinha, mix de fruta, mix de folhas, mix de frutas, né? Minimamente processados. Se vocês lembrarem de séries ou filmes, né? Às vezes os americanos vão lá e abrem aquele pacotão de salada assim e colocam na tigela. É isso aí, é minimamente processado, é salada mesmo. Então, né, nos últimos anos teve um aumento de 10% nos Estados Unidos, como ponto forte, né? A praticidade, conveniência e diminuição de perdas. Claro, por quê? Porque se eu estou ensacando isso num vácuo, eu estou protegendo um pouco o meu vegetal, né? Minha fruta, de batidas, né? Enfim, da parte mais física. Pontos fracos: isso tudo tem um custo, algumas tecnologias disponíveis ainda são incipientes e ainda embalagens inadequadas, né? Porque a gente está falando de plástico, ou seja, a gente está falando de gerar um resíduo também. Então, se a gente for olhar aqui só de saladas, né? A gente vai ter, por exemplo, Florete Gourmet, aqui que tem, né? Quais são as folhas que tem, né? Então, tem a peso nutricional, tem tudo certinho na embalagem. Esse é um exemplo. Opa. Então, na etapa dos processos de hortaliça para criar conserva. Primeiro, colheita e recepção, lavagem, seleção, né, do que está muito feio, que está batido, enfim, para lavagem, retirada da casca da pele, corte, branqueamento ou pré-cozimento. Sabe o que é branqueamento? Quando a gente esquenta, né, algo com uma água muito quente, depois esfria. Para que a gente utiliza isso? Para manter as propriedades organolépticas daquele vegetal, né? Por exemplo, milho em conserva e ervilha, ele não murcha, né, na conserva, porque justamente esse branqueamento protege ele um pouco. Mesma coisa o brócolis, se você ferver bastante o brócolis com água quente, depois passar em água fria, ele ainda fica com aquele aspecto verde, bem verde maduro, assim, e fica um pouquinho mais durinho, não amolece tanto. Arrumação da embalagem, edição de líquido de cobertura, exaustão e fechamento, tratamento térmico, que pode ter ou não, e resfriamento. Então, primeira parte, né, para lavar, hipoclorito de sódio, concentração e tempo vai depender do produto, água fria equivalente, né, ao uso ácido ascórbico ou cítrico para tentar manter o pH em 6,5 e 7, que é um pH neutro. A atividade antimicrobiana do hipoclorito de sódio está relacionada à concentração de ácido hipocloroso, que é a forma mais efetiva de ação de compostos clorados. Então, o cloro ele se combina com as proteínas, da parede da membrana celular do microorganismo, formando, né, compostos que impedem o seu metabolismo celular, ou seja, vai fixar, né, naquela cor, naquele jeito, nosso produto. É uma tendência de consumo, porque é um alimento natural, com pouca gordura e sem aditivo. São alimentos saudáveis, práticos, atrativos, rápidos e fáceis de preparar. Pré-cortados continuam em alta, né? Saladas, vegetais, legumes, frutas e saladas de frutas prontos para consumo. E os pratos prontos para consumo em embalagens que se adaptam a qualquer tipo de cozimento. Então, isso aqui é uma tendência, né? Que, eu quero cozinhar, mas eu não posso cozinhar aqui nesse isopor, né? Então, que já vem, assim, um produto a vácuo que a gente coloque, tipo, por exemplo, 5 minutos no micro-ondas, 3 minutos no micro-ondas e ele esteja cozido. Então, as tendências, né? Maior praticidade, a conveniência e agregação de valor, produtos seguros, né? Pela BPF, Boas Práticas de Fabricação, e pelo Hardware Analysis of Critical Components. Hortaliças e saúde, né? Compostos bioativos e prevenção de doenças, a gente tem que comer hortaliças.
A gente também pode ter da agricultura orgânica e, principalmente, né, desenvolver aí novas embalagens para isso. Isso aqui deve ter crescido muito na pandemia, né? Porque a gente tinha que comer mais em casa, então, para comer alguma coisa saudável, a gente não estava sem tempo ou sem vontade de, né, lavar todo o produto, então a gente comprava meio pré-pronto. Então, como é que eu deterioro um alimento, né? Eu posso ter esforço mecânico, que quando eu bato, temperatura muito alta, umidade muito alta, oxigênio, né? Daí eu vou ter o quê? Ativação de micro-organismos, oxidação de lipídios, luz, tem alimentos que com a luz são fotodeteriorantes, e química biológica. Então, o meu alimento vira um alimento deteriorado. Então, a gente tem oxidação de lipídios, as lipoxinases e polifenilioxidases são aquelas que dão uma cor feia, às vezes, para o alimento. Por exemplo, né, quando a gente corta uma batata, ela fica logo, né, escura, uma maçã também. E crescimento de micro-organismos, né, se for aeróbio, e se for anaeróbio, bem menos micro-organismos. Então, a temperatura a gente vai ter micro-organismos psicotróficos, mesófilos, termófilos e termófilos extremos. A gente vai ver que a maioria da faixa dos micro-organismos ficam aqui nos mesófilos e termófilos. Então, o que a gente quer evitar. A atividade de água, que a gente pode ver pelas isotermas de sorção, a gente vai ver que quando a gente tem uma atividade de água baixa, a gente não tem escurecimento enzimático, nem reações enzimáticas, nem bactérias, nem mofos, nem leveduras. Conforme ela vai aumentando, olha só, entre 0,3 mais ou menos, eu vou ter o escurecimento não enzimático pelas polifenilioxidases, as reações enzimáticas, e vou ter, a partir de 0,6, crescimento de mofo, né? Por que o mofo cresce em pão? Porque pão tem pouca água, então, preferencialmente, cresce mofo. Leveduras e bactérias. Aonde que crescem bactérias? Muito, né? Leite, produtos cárnicos, que tem muita água. Então, aqui tem uma tabelinha, né, me dizendo quais são os micro-organismos e qual é a atividade de água que eles crescem. Né, a gente vai ver aqui, ó, Clostridium botulino, né, 0,9, então, ou seja, uma bactéria que cresce com bastante água, que é um dos problemas muito grandes nas conservas cárnicas, que a gente vai ver depois. Escherichia coli, 0,9, 96, e assim por diante. Então, como é que eu consigo conservar esses alimentos? Bom, eu quero oferecer ao consumidor alimentos, produtos alimentícios, não só dotados de qualidades nutritivas e sensoriais, mas também isento de micro-organismos e suas toxinas. Então, eu quero aumentar a minha vida de prateleira, que é o quê? O tempo, né, de validade daquele meu produto. Como é que eu posso fazer isso? Posso usar frio, calor, controle da minha atividade de água, controle de oxigênio, controle de pH e radiação ou uso de substâncias químicas. Pelo pH, se eu tiver um alimento com baixa acidez, pH menor que 4,5, eu vou ter que fazer um tratamento térmico intenso, porque eu quero eliminar as bactérias que gostam desse pH. Alimentos ácidos entre pH 4 e 4,5, não preciso usar tratamento térmico tão alto. E alimentos muito ácidos, com pH menor que 4,5, aí o que acontece? Fica difícil de crescer o meu micro-organismo por causa do meu pH. Então, eu posso fazer um tratamento térmico mais brando, que vai ser a pasteurização. Então, conforme a umidade, né? Atividade de água 0,85 é uma alta umidade, então tem que ter cuidado, né, com sucos e hortaliças. Intermediária, pão, queijo, frutas cristalizadas e frutas em calda. Aí, o que pode crescer? Um pouco de levedura e de mofo. Agora, com baixa umidade, né, chocolate, produtos desidratados, por exemplo, leite em pó, é bem difícil de dar problema, de crescer alguém, né, porque a atividade de água é muito baixa, então nenhum micro-organismo consegue sobreviver. Não é que nenhum, né, pode acontecer, mas demora. Então, os métodos para diminuir essa atividade de água nos alimentos. Eu posso mexer na concentração, na desidratação, né, tirar a água por secagem, desidratação osmótica, oleofilização, ou eu posso adicionar a pressão osmótica, né, adição de solutos. O que os antigos fazem? Adicionam sal. Então, é isso aí, ó. Conservas vegetais fermentadas, então se eu colocar uma salmoura, o que acontece? Tem uma pressão osmótica maior e inibo a bactéria patogênica de crescer. Na minha fermentação do meu produto, eu vou ter o quê? Diminuição do pH. Então, se eu tenho pH baixo com bastante sal, não vai crescer ninguém. Então, um pouco da história, né? A fermentação lática e a secagem ao sol são métodos de conservação de alimentos muito antigos. A indústria de alimentos, de conservas, provocou uma grande mudança nos hábitos alimentares. Né? Veio lá das guerras, onde os soldados precisavam se alimentar, então como é que vão levar, né, carne, como é que vão levar produtos crus? Então, veio daí botar, né, no sal, botar salmoura, fazer um método de conservação, enlatar, para esse alimento poder ser alimentado. Então,
picles, né, azeitonas, chucrutes aqui no sul, né, no Brasil, principalmente o pessoal alemão. Então, de acordo com a resolução número 13 da Comissão Nacional de Normas e Padrões de Alimentos, hortaliça acidificada por fermentação é aquela submetida à fermentação lática de forma a atingir o pH do produto final igual ou menor que 4,5, devendo ser submetida a um tratamento térmico de pasteurização para sua conservação. O que é fermentação lática? Né? Vou ter a glicose, vai entrar na via da glicólise, meu piruvato pode ser tanto para respiração, que aí eu vou ter crescimento de biomassa, ou para a fermentação, que é o que eu quero, ou seja, eu vou fechar, tirar o meu ar para ter etanol ou ácido lático. Então, a fermentação lática, olha a quantidade de bactérias que eu posso utilizar para diferentes produtos, né? Propionibacterium, posso ter queijos suíços, lactobacillus, streptococcus, queijos, iogurtes, né, molho shoyu, Saccharomyces e etanol, né, bebidas, Clostridium, acetona e isopropanol, Escherichia e Acetobactéria, ácido cético, e assim por diante. Então, a minha fermentação lática, eu não vou entrar em detalhes bioquímicos, eu só quero que vocês entendam. Eu pode ser homofermentativo, ou seja, só produzir lactose, lactato, ou heterofermentativo, que eu tenho produção de lactato e de etanol ao mesmo tempo. Sequência de bactérias láticas na fermentação para tolerância ao ácido, por exemplo, do leite, né? Streptococcus cremoris, Lichlophilus e lactis, inibidos quando a minha concentração de ácido lático fica perto de 1%. Lactobacillus casei e bulgários são mais tolerantes, aceitam até 3% de ácido lático. Isso também ocorre em hortaliças, né, que vai fazer também fermentação láctea. Então, a produção, né, de alimentos fermentados tem uma origem cultural dos nossos antepassados da forma de conservar alimentos. Os sabores de fermentação são provenientes tanto nas culturas ocidentais como em todo o mundo. 1/3 dos alimentos que consumimos são fermentados. Queijos, chouriços, presuntos, pickles, baunilha, café, chocolate, vinho. Esses aqui para quê? Melhorar as propriedades organolépticas. O que é? Sabor, cheiro, cor. Então, a fermentação ela preserva os alimentos, tornando-os mais saborosos e digestos, os seus nutrientes ficam mais biodisponíveis e eliminam-se alguns compostos tóxicos. Outra característica muito interessante é de serem mais ricos em flavor, que é justamente, né, essas propriedades organolépticas. Os micro-organismos responsáveis pelas fermentações degradam as proteínas, gorduras e hidratos de carbono dos alimentos, dando origem à formação de produtos mais simples e facilmente digeríveis. Então, além de tudo, melhora um pouco, né, a percepção no corpo humano desse alimento. Então, fermentação de vegetais, né, botei aqui picles, chucrute, azeitonas, é uma forma de conservação desses, mantendo as propriedades nutritivas. Nesse processo, ocorre uma fermentação lática, transformando o vegetal num alimento ácido, que tem por finalidade eliminar os patógenos e manutenção das propriedades nutritivas do vegetal, que lhe foram acrescentadas através de um processo fermentativo e que funciona também como um probiótico no nosso organismo. Por exemplo, para fazermos chucrute, né, a couve, ou repolho, é partida, disponibilizando assim os nutrientes para as populações existentes de bactérias láticas. Em seguida, junta-se sal para ajudar a retirar a água do alimento, favorecendo o crescimento das populações de lactobactérias, e o pH desce logo no início, impedindo o crescimento de outras bactérias. Então, é uma proteção também desse alimento. Picles. Então, a gente conhece picles só como pepino, mas não precisa, tá? Pode ser cebolinha e couve-flor. O que é um picles verdadeiro? É a fermentação lática do vegetal em salmoura. Quem são as bactérias láticas? Lactobacillus e Lemniscoque. Vai transformar os carboidratos, são açúcares grandes, né, em ácido lático. Aqui eu botei uma receita de picles nórdico, né, que seria o picles de verdade, não é pepino em conserva, tá? Então, 2 processos, né, principais: picles fermentado em salmoura, pode fazer o picles azedo, doce, misto, em endro, picles fermentado em salmoura aromatizada. No sul do Brasil, vegetais em conserva com vinagre, né, mas sem fermentação não é picles. Então, em salmoura, de 40 salmômetros, é mais ou menos 10% de sal, durante 4 a 6 semanas, até, né, máximo 60 salômetros. A fermentação lática natural ocorre 4 dias, né, turva esse meio e fervesce essa salmoura. Inicialmente, a gente vai ter bactérias, mofos e leveduras. Conforme o ácido lático for sendo produzido pelas bactérias ácido láticas, a diminuição de coliformes e de outros micro-organismos, né, ela começa a baixar o pH e só sobrevive ela. Então, na fermentação lática aqui, acabei de falar, né, sobre os micro-organismos que normalmente crescem. Depois disso, depois que o picles é selecionado, ele pode ser imerso em vinagre e aí envasado, em vinagre também.
Então, é uma população microbiana, né, predominante na fase inicial. Vamos ter um misto aqui de micro-organismos. Aí, máximo de 7 dias, eu vou ter um crescimento das bactérias láticas e um baixamento de pH. Então, aqui na intermediária, eu vou ter mais leuconostoque e no final, mais lactobacilos. Né? Conforme a minha acidez cresce, eu vou ter mais lactobacilos no final. A acidez diminui, né? Meu pH diminui e minha acidez cresce. Isso. Então, a fermentação controlada, eu posso ter um inóculo, né? Eu posso colocar nele uma cultura starter. Eu botei ali a aula de starter, tá? Da minha disciplina de graduação, para aqueles que tiverem interesse. Então, eu coloco lá lactobacilos e após a fermentação eu vou lavar, adicionar vinagre, para picles azedo, ácido acético, adição de vinagre doce para picles doce e de salmoura aromatizado para aromatizantes. O que é o chucrute? Fermentação lática de repolho ou couve, né, triturado na presença de 2-3% de NaCl. Então, é conhecido como Sauerkraut, em alemão, né? Fermentação com predomínio inicial de leuconostoque, final de lactobacilos, uma presença de ácido lático de 1-2%. E azeitona. Inicialmente, eu faço um tratamento com NaOH para eliminação da oleoproteína. Vocês vão ver isso aqui. Por que a gente não come, né, direto assim? Pega uma azeitona da árvore e põe na boca. É muito ruim, porque ela é rica em oleoproteína, oleuropeína. Então, primeiro eu faço esse tratamento com NaOH, depois eu fermento em salmoura, corrijo meu pH no final lá para 3. Os meus lactobacilos e leuconostoque vão ser as predominantes. Eu vou ter ácido lático aproximadamente 50% e depois eu vou pasteurizar esse meu meio. Então, olha a quantidade que eu tenho aqui de azeitonas, né? Eu só peguei aqui de um site qualquer, só para a gente mostrar que tem pretas, verdes, com ou sem recheio, com caroço, sem caroço, enfim. Então, de acordo com a American Chemical Society, o principal culpado por não haver azeitonas frescas à venda é um composto amargo chamado oleuropeína. As azeitonas frescas têm muito disso, cerca de 14% do seu peso total, e isso é horrível, afirmaram pesquisadores da instituição em um vídeo produzido para a imprensa. A oleoproteína nas azeitonas, elas estão ainda verdes, né? Ela tem um sabor fenólico, amargo, tanto que emergia ela em água por 7 dias, ou em salmoura. E aí uma mulher aqui, né, tinha que ser a Freda Eumann, uma alemã que migrou para a América e se tornou uma fazendeira na Califórnia. Ela utilizou um processo de soda, 8 horas por 2 vezes, que aí não precisa demorar 7 dias para tirar essa oleoproteína da azeitona. E aí acaba transformando a azeitona verde em preta. Ou seja, tem azeitona preta? Não, né? Acontece depois do tratamento com sal. Então, posso ter, né, falando um pouco de embalagens, atmosferas modificadas com injeção de gases, que aí eu tiro, né, o resto de oxigênio que tem no meu saquinho aí, na minha embalagem, e adiciono outros gases que não vão permitir, né, a oxidação no meu meio. Embalagens com películas plásticas, né, sem injeção de gás, conduz uma modificação natural da atmosfera no interior da embalagem devido à permeabilidade da película da mesma. Embalagens a vácuo, que é um dos mais utilizados, né? Não fica muito bonito quando a gente enxerga, mas ele é super efetivo. E embalagens sob condições hipobáricas, né? Eu coloco baixa pressão e aí eu tenho também controle de temperatura e umidade. Gente, essa aula era isso. Vou parar aqui de compartilhar. Vou botar lá para vocês. Um abraço.